programa DRM, o programa do canal dos livros apócrifos. Muito prazer. O meu nome é Denilson. Esse é o meu nome. Eu sou apresentador e sou o administrador desse canal, o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Você é o meu convidado e eu agradeço a todos vocês que acompanham diariamente os nossos estudos aqui na plataforma do YouTube. Pessoal, hoje nós vamos falar de algo muito polêmico para todos vocês. Hoje eu vou falar do Espírito Santo. O pessoal que é evangélico, por favor, se você tem um amigo evangélico, católico, uma pessoa que já ouviu falar do Espírito Santo, então nós vamos falar do Espírito Santo. Olha, Deus, você vai falar do Espírito Santo e você está com a foto do imperador Flávio Augusto Constantino, é isso? O que essa foto tem a ver com o Espírito Santo? E aí, o que vocês acham? O que é o Espírito Santo, gente? Vocês sabem me dizer o que é o Espírito Santo? Tem gente que vai falar que eu vou falar blasfêmia, mas isso já é esperado, né? Que as pessoas achem que nós estamos blasfemando contra o Espírito do Criador, o Ruach Kadosh, que nós vamos explicar agora para todos vocês que o Espírito Santo, ele foi introduzido, esse nome, essa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, quem criou esses três deuses foi este homem aqui, ó, Flávio Augusto Constantino. Ele foi quem criou a ideia do Espírito Santo na cabeça de todas as pessoas, criando o fanatismo religioso. Nós vamos explicar isso para você. Hoje vocês estão vendo aí em toda a internet pessoas fazendo batuque, fazendo invocações a espírito que pensam que é o espírito do Criador. E na verdade tem que dar um pulo na história para a gente entender que todas essas religiões emanaram de um mesmo lugar, pessoal. Todas as religiões emanaram do mesmo lugar. E esse homem aqui foi um homem que introduziu a ideia do Espírito Santo. Nós temos provas para mostrar para você, evangélico, que você foi enganado. Você, meu amigo católico, você foi enganado. Enganado por um estrategista militar. Esse cara aqui é um estrategista militar, um dos maiores estrategistas militares do mundo, de contemporâneo, do futuro, de tudo. E nós vamos mostrar isso através dos livros, tá bom? O galo tá cantando aí firme e forte. Nós temos que ser bem claro para vocês, sem dar muita volta. Vamos lá. Então vamos caminhar. Vamos caminhar primeiro com a Bíblia, para você entender essa ideia, e depois eu vou mostrar para vocês. Lá no livro de João, o nome dele não é João, tá? Esse camarada que vocês viram lá, o Flávio Augustus, esse homem aqui que nós mostramos ele para você, ó, o Constantino, ele, juntamente com a cúpula da Igreja Católica Apostólica Romana, eles traduziram os manuscritos do povo hebreu. Eles traduziram os manuscritos do povo hebreu. E aí, na tradução, ele mudou, né? O povo romano, o Império Romano, mudou os nomes dos personagens que aconteceu, da história que aconteceu num país santo chamado, ou um país puro, um país imaculado chamado Yahushurun, né, cuja sua capital é Yerushalayim. Mudaram o nome, colocaram Israel e Jerusalém. Lembrando que a letra J, ela não existe, a letra J, ela não existe no hebraico nem no aramaico. Então eles traduziram. Alô evangélico, Roma traduziu essa Bíblia. E ao traduzir, eles colocaram uma informação para vocês fazerem o seu julgamento. E muitos criaram essa ideia de Espírito Santo que permeia o coração e fazem com que muitas pessoas são levadas ao fanatismo religioso sem saber da verdade.
Porque o espírito do Pai, o espírito de Yahweh é um só. O Pai é um só. O Pai não é três. Não existe três deuses. Não existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não. Existe só um. O Pai, e esse Pai tem um espírito chamado Ruach, que é o espírito do Pai. Assim como nós temos o espírito. Ele tem um só espírito. E essa ideia de Espírito Santo foi para a ideia de domínio. E vocês já vão saber por quê. Olha só. Você tem Bíblia? E é importante você pegar a Bíblia e pegar livros históricos para você entender o que eu quero dizer. Lá no livro de João, no capítulo 1, está dizendo assim, ó, versículo 32. João batiza Jesus. Foi João e batizou Jesus? Mas eu vou ler na tradução dos católicos, dos romanos, ok? Aqui essa tradução é dos romanos. E eu vou mostrar a tradução hebraica para vocês. E João, versículo 32, testemunhou dizendo, eu vi o Espírito descendo do céu, eu vi o Espírito descendo do céu como uma pomba. Ele não está dizendo que ele desceu numa pomba. Ele não desceu como uma pomba, né? Um bicho, um animal voando. Não foi isso. Ele desceu como uma pomba. Ou seja, ele planou, as pessoas perceberam ali que algo aconteceu naquele momento. Não que eles tenham visto uma pombazinha voando. Olha aí a ideia, hein? Olha a ideia. Então, essa palavra aqui ela é deturpada dentro das igrejas evangélicas e dentro da igreja católica. Mas foi intencionalmente isso, tá, pessoal? Para que vocês não pudessem raciocinar. Então, inclusive, a nossa língua, ela foi criada pelos padres, tá, pessoal? Os padres criaram a nossa língua. A língua portuguesa é uma mistura ebaí de um montão de línguas e os padres jesuítas, eles têm muito a ver com o nosso idioma. Então, entenderam essa passagem, né? João testemunhou dizendo, eu vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Então, nessa passagem aí, os pastores dizem, o Espírito Santo desceu como se fosse a pomba pousou na cabeça, veio voando e pousou na cabeça de Jesus, e Jesus ficou batizado no Espírito Santo. Não é isso, pessoal, não é isso. Agora vamos ler na Bíblia hebraica, para você entender. Vamos lá na Bíblia hebraica? Essa é a Bíblia de Yahweh. Ó, já está diferente aqui o nome, hein? O nome se chama Yahuanã, ou seja, não tem nada a ver com João, tá, pessoal? Tá aqui a tradução, ó, tá aqui, ó, para você a tradução. Deixa eu diminuir aqui mais um pouquinho, ó, tá a tradução, tá vendo? Yahuanã, aqui, ó, bem grande aqui, ó. Yahuanã, olha aí, ó. Vamos lá, o mesmo capítulo, no dia seguinte, Yahuanã viu Yahushua, não é Jesus, o nome é Yahushua. Então, o Império Romano se apoderou dos manuscritos que tinham em Yahushalaim, Yahushurum, e mudou os nomes dos personagens. Agora, por que esse camarada, esse cara aqui, né? Por que ele, tô sendo bem claro, por que o Flávios mudou? Foi um dos que começou a mudança dos nomes, porque senão o pessoal ia descobrir a farsa dele, porque o Império Romano estava caindo, estava em decadência. E o Império Romano, você sabe que ele vive de tomar regiões, tomar posse, tomar terra, e esse camarada aqui inteligentemente viu que os do caminho estavam evangelizando, ou seja, estavam pregando o evangelho dentro de Roma e estava conquistando o coração de todos os romanos. Então o que ele fez? Ele fez uma coisa chamada Concílio de Nicéia. Vocês vão saber agora do Concílio de Nicéia. Gente, Concílio de Nicéia. Eu vou mostrar a capa do livro para vocês. Vocês vão pesquisar para depois vocês entenderem o que eu estou falando para você. Você evangélico, você católico, você que é brasileiro. Gente, é muito importante vocês aprenderem isso. Porque a gente vai quebrar o maior engano do Império Romano sobre a vida dos brasileiros. Você, brasileiro, precisa entender isso o mais rápido possível. Por isso que a Escritura diz, conhecereis a verdade e a verdade tem que te libertar. Se não te libertar desse sistema religioso, você está fadado a ser destruído. Vamos lá para você entender. Olha aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui, gente. Olha só. Ó, no dia seguinte, Yahuanã viu Yahushua vindo na direção dele. Ele disse, eis o Cordeiro do Eterno que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse, depois de mim vem um varão que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer,
ele já existia. Essa é a história que o Flávio Constantino tomou posse através do Império Romano. Essa história linda do nosso Salvador que eles mudaram. Mas vocês vão ver, tem mais coisa aí, gente. Calma aí, que é muita coisa para poder falar com vocês. Eu tenho que trazer a Bíblia primeiro, para que vocês entendam que essa Bíblia que foi criada por eles, a Bíblia foi criada pelo Império Romano. A Bíblia foi feita pelos padres romanos. A Bíblia foi feita por Roma. Mas na Bíblia existe a história das Escrituras? Sim, sim. Eles pegaram a Bíblia e modificaram os nomes e adaptaram às suas crenças religiosas. Porque Flávio Constantino era politeísta. Ele acreditava em vários deuses, em várias trindades. Tammuz, Semiramis, Nimrod. Ele acreditava em Shiva, Brahma, Vishnu. Ele acreditava no planeta, nos planetas. Vênus, Marte. Ele era um camarada que acreditava em tudo. Ele não tinha o coração convertido a Yahushua. Ele era um estrategista. Aí o que ele fez? Então, este João Yohanan falando, esse é aquele que eu me referi dizendo, depois de mim vem um varão que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia que era ele, mas a razão para eu ter realizado imersão em água não é batismo, eles mudaram o nome. A palavra era imersão. O que era imersão? Lavar no Rio Jordão. A pessoa se lavava porque não tinha saneamento básico no tempo em que o Messias veio aqui à Terra, gente. O banho era feito no Rio Jordão. Eles se lavavam no Rio Jordão e o nome era imersão e não banho, era imersão, ok? Então Yahuanã deu o seguinte testemunho. Quem está falando aqui, gente, o Yahuanã deu o seguinte testemunho. O que ele deu? Eu vi, se é o Yahuanã, a mesma coisa eu falo assim, eu tô vendo uma pomba descendo ali no céu. Eu falo aqui agora para você, tô vendo uma pomba descendo no céu. Eu vi o Espírito descendo do céu, ele viu como uma pomba e não era uma pomba. Ele viu, ele teve um presságio, ele teve uma visão de que naquele momento, quando ele olhou para o céu, que ele viu a luz, que ele batizou o Messias, ou que ele emergiu o Messias, ele viu como, ele sentiu naquele momento que o espírito de Ruach estava sobre o Messias. Aí, eles pegou essa ideia aqui, né, essa ideia de espírito e misturou com o paganismo da religião romana. Aí o que deu essa lama? Vai vendo, hein, gente? Vai vendo essa lama. Isso vai dar em domínio territorial. Vamos lá? Aqui, gente, isso aqui é uma escritura, né? Eu respeito muito, mas isso aqui é um simbolismo, tá vendo? A pomba. A pomba, isso aqui, é um simbolismo. A menorá e a pomba é simbolismo. Simbolismo são imagens, isso não tem nada a ver com o nosso Altíssimo Pai. Me perdoe até estar usando a capa aqui da Bíblia de Arro. Mas eu creio que ele colocou isso aqui com a intenção de mostrar para vocês a verdade nessa Bíblia. Tá vendo essa pomba aí? Vocês estão vendo, né? Denilson, como é que você consegue passar essa informação? Não, tem mais. Tem muito mais. Isso é só o começo, a ponta do iceberg. Esse livro aqui, A História Secreta do Brasil. Agora vem a coisa forte, Agora vem você que é evangélico, que você é levado a ser religioso e fanatizar uma invocação de um espírito que não é do Pai. Vocês invocam dentro dessas igrejas, dentro desses templos, um espírito que não é o espírito do Pai. Porque o espírito do Pai, o Ruach do Pai, ele é a verdade. Ele é a verdade. Então, quando vocês estão invocando esses espíritos dentro das igrejas, que ele não mandou criar igreja nenhuma, os senhores estão invocando espíritos que não é vindo da parte de Arro. Pode ficar assustado com o que eu estou te falando. E a história do Brasil tem muito a ver com o nome Espírito Santo. Vai vendo aí, fica aí, Então esse livro aqui, o Homem Milênio, o Homem Universal, né? Milênio, né? História do Brasil. Gente, esse livro vai deixar você de boca aberta. Agora, vamos lá.
Não acabou não, pessoal, não acabou não. Aqui, ó, que tem uma parte que está dizendo assim, Brasil, o berço de todos os povos. Você vai entender o que Flávio Valérios estava projetando para todo mundo quando ele pegou a crença dos hebreus, jogou para Roma e transformou o Estado de Roma em uma religião. E esse Estado existe até hoje, que se chama Vaticano. Existe até hoje, existe um administrador lá chamado Papa. O Papa, ele é um administrador, ele é um sucessor de Flávios Augustos Constantinos. A ideia dele de domínio é a mesma coisa. Tá no mesmo. Aí vem aqui, ó, o Brasil, nesse livro, tá? Nesse livro do Brasil do Milênio, né? A História Secreta do Brasil. O povo foi levado a acreditar que o Espírito Santo, né, dentro das igrejas evangélicas, é uma entidade que você recebe ela. Mas o Espírito do Pai você não recebe, nós não recebemos o Espírito do Pai. O Espírito da verdade é o Espírito que te conduz à verdade, no meio desse emaranhado de mentiras. É muita mentira, esse negócio de pomba descendo, isso é mentira, gente. E o nome Espírito Santo, ele não existe, a palavra santo não existe no hebraico. Santo está atrelado a Satanás. Então, se você fala o Espírito Santo, por isso que você vê igrejas do sapatinho de fogo, pessoas e rituais tendo histeria, porque ela não está recebendo o Espírito do Pai, ela está recebendo uma entidade qualquer que não é o Espírito do Criador. Vocês podem me acusar, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas contra fatos não há argumento, porque todas as igrejas evangélicas nasceram dentro da igreja católica, gente. E nós temos materiais suficientes para mostrar para você como as pessoas estão enganadas referente ao Espírito Santo. E a blasfêmia, gente, não é o que eu estou falando aqui, não. Não estou falando mal do espírito de Arro. Eu estou falando que o Espírito Santo, que foi inventado pela Igreja Católica Apostólica Romana, já a Trindade, não representa o Ruach de Arro, criador do céu, da terra e do mar. Aí vem falando aqui, ó. O Brasil, terra encantada, país lendário, ilha mágica. Olha só como é que o Brasil é chamado. Isso é um trecho desse livro, tá, pessoal? É um trecho muito pequeno aí, ó. A terra bíblica Ofir Pavani Teixeira, os primeiros visitantes interessados no Brasil. Por que será que Roma dominou o Brasil? Quem rezou a primeira missa aqui no Brasil? Quem dividiu, quem contou, quem trouxe a Bíblia para o Brasil? Não foi a Igreja Católica Apostólica Romana? Foi. Quem trouxe os evangélicos também foi a Igreja Católica Apostólica Romana, através do seu desertor, daquele homem que lutou contra a indulgência, chamado Martim Lutero, que na verdade ele fazia parte do mesmo, era maçom e estava dentro da Igreja Católica para colocar os planos em prática de Flávio Augustus, né? Flávio Augusto Constantino. Rapaz, essa história é... Mas tem mais prova, gente. Mais uma parte do livro. Tá dizendo aqui, ó. Mais uma parte do livro tá dizendo aqui. Abaixa um pouquinho o volume aí, Alexê, por favor. Mais uma parte do livro tá dizendo aqui, ó. Brasil, terra onde as raças se fundiram. Ó, Brasil, terra, nesse livro tá dizendo onde as raças se fundiram aqui no Brasil. Vai vendo, hein, pessoal, vai vendo, hein. Ó, é só uns trechinhos só, pessoal, ó. Só um trechinho tá dizendo aqui, ó, que esse espírito predominante do povo brasileiro parece, né, receber a financiação de Fernando Pessoa e Calmon de Vieiras e dos... Rapaz, essa era do Espírito Santo, pessoal, ela realmente pegou tanto o mundo acadêmico como o mundo dos religiosos. Então ela abraçou os dois e as pessoas pensam que o Espírito do Pai é uma pomba. Até hoje as pessoas pensam que o Espírito Santo é uma pomba. E o Espírito Santo não é uma pomba. Olha aqui, ó, imagem. Brasil, a descoberta de Salomão e o que os judeus junto com o Império Romano tem a ver com essa história da pomba. Né? Olha só, gente, leia esse livro. Esse livro vai esclarecer 2 livros que eu vou receitar para vocês. Já coloquei lá no grupo DRM. Esse livro chamado Conselho de Nicéia e a História Secreta do Brasil. Rapaz, esse livro vai esclarecer muitas coisas para você.
trilogia analítica. Essa trilogia Pai, Filho e Espírito Santo foi criada, gente, pelo Concílio de Nicéia. Qual o Concílio de Nicéia, Denilson? Eu vou te mostrar aqui agora. Eu vou só ser superficial, gente, porque é muitas informações para a gente poder passar para vocês. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver as informações, são muitas informações para a gente passar para todos vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá, então vamos lá. Vamos usar o livro, né? Vou mostrar para vocês o livro. Desculpa aí, a gente meio perdido aqui, mas a gente vai chegar lá aonde nós pretendemos, né? Deixa eu passar aqui no WhatsApp. Bom dia, você está no canal DRM, muito prazer, meu nome é Denilson. Deixa o seu like, tá, pessoal? Deixa o seu like, é importante. O seu like é muito importante para esse canal e mostre isso aqui, gente, para as pessoas. Olha aqui, ó, esse livro chamado O Concílio de Nicéia. Você que é evangélico tem que ler esse livro. Por isso que eles colocaram a visão das pessoas só para ler a Bíblia. A Bíblia, gente, ela é livro apócrifo, a Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, ela é apócrifa. Ela é apócrifa, essa Bíblia, ó. Essa Bíblia, ela é apócrifa. Tá vendo aqui? Vamos lá, pessoal, vamos ver aqui, ó, Concílio de Nicéia. Olha aqui, ó, esse daqui é a figura do Cristo, que as pessoas têm aí, né, na Igreja Católica, o Cristo com o coração. Gente, isso tudo foi programado por Constantino, tá? Tudo foi programado pelo Constantino e pela cúpula romana para poder induzir as pessoas ao erro. Induzir você que é evangélico ao erro, você que é católico ao erro, mas você tem que conhecer a verdade. Se você não conhecer a verdade, meu irmão, você vai ser... Mas, Denilson, você lê a Bíblia com tudo isso. Claro que eu leio, porque aqui na Bíblia, eles tiraram trecho dos manuscritos, estão com ele, estão guardados. Isso aqui é a 5ª edição, a 5ª cópia, ou seja, passaram por reformulação, e uma das reformulações da Escritura foi através desse Concílio de Nicéia. E o Concílio de Nicéia, ele orquestrou e arquitetou o cristianismo, esse mesmo cristianismo, meus irmãos, meus amigos, que você frequenta aí perto da sua casa. É essa igreja evangélica que está perto da sua casa, esse Espírito Santo que eles buscam aí, é a ideia desse camarada chamado Constantino. Mas, Denilson, você então está pregando contra a religião e a gente não pode ser mais evangélico? Não tem nada a ver isso, não. Eu estou esclarecendo para você a manobra que um imperador militar fez para dominar o mundo. E ele criou fanáticos religiosos em muitos lugares do mundo e pessoas leigas, pessoas que vão para dentro de um culto achando que elas estão buscando o Espírito Santo e que o Espírito Santo veio mudar o caráter e a personalidade dela, quando na verdade essa ideia surgiu desse camarada inteligente aqui. Ó, vamos lá, vamos daqui, ó. O concílio, eu vou mostrar um trecho, aqui está falando sobre alfa e ômega, sobre o símbolo que você conhece dentro da igreja evangélica, né, que Deus é o alfa, né, que Jesus é o alfa e o ômega. Gente, isso aí foi tudo para enganar vocês. Roma e Grécia não tem nada a ver com a história do Messias, mas nada a ver. Eles pegaram e atrelaram a história deles. Esse camarada, o Constantino, Flávio Valério Constantino, tá vendo ele aqui? Tá vendo aqui? Ele adorava isso aqui, ó. Ele sempre adorou isso aqui, ó. O Sol Invictus. Então, todos vocês que estão indo para a denominação chamada Igreja Evangélica, Igreja Católica, os senhores estão adorando Deus Sol Invicto. Uma crença desse camarada aqui, ó. Desse camarada, ó. Uma crença desse camarada aqui, desse homem, desse imperador. É um imperador romano, um homem de batalha, de guerra. Um homem que tinha uma ideologia de dominar o mundo. Esse homem aqui, ó. Flávios Augustus Constantino. Se você não teve essa aula, ninguém nunca te falou, eu tô te falando aqui agora. E se você não abrir teu olho, você vai ficar dentro dessas religiões, achando que está adorando ao Pai Criador do céu e da terra, e não está. Olha aí, vamos ler um pouquinho aqui? Sol Invicto, também conhecido pelo nome completo de Deus Sol Invicto. O Deus Sol Invicto era um título religioso, que foi aplicado a 3 divindades distintas durante o Império Romano Tardio. Qual eram essas 3 divindades? Não importa.
Essa trindade pode ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que foi ele que criou isso aí, através do Concílio de Nicéia, que nós vamos ler nesses livros aqui. Gente, a gente podia ler isso para você. Eu fico pensando assim, meu pai, como as pessoas são enganadas, meu Deus, como as pessoas são enganadas. Então, essa ideia do Sol Invicto, que é Sol Invicto em latim, também conhecido pelo nome completo de Deus Sol Invicto, era um título religioso, assim como o rei não recebeu o título, uma coroa de ser rei. Então, o Flávio Augusto Constantino, ele criou esse concílio e fez um ecumenismo de ideias, pegou o paganismo todo do mundo, colocou junto com a religião romana, que por sua vez gerou todas as igrejas evangélicas que existem no Brasil e no mundo. É isso aí que eu estou falando para você. Então, 3 divindades distintas durante o Império Romano tardio. O título foi introduzido pelo imperador Heliogabalo durante a tentativa abortada de impor um deus Elgabalo, Sol Invicto. Eles tentaram colocar na goela dentro dos romanos um deus de um imperador. O deus Sol da sua cidade natal, Emesa, na Síria. Então, essa ideia de Deus Invicto é da Síria, pessoal. A Síria, você sabe que foi um dos povos que sempre lutou contra o povo do pai. Com a morte do imperador em 222 depois de Cristo, contudo, seu culto esvaneceu-se e, em segundo instante, o título invicto foi aplicado a Mitra. Olha, uma lama puxando outra. E Mitra, em inscrições de devotos, finalmente o imperador Aureliano introduziu um culto oficial Sol Invicto em 270 depois de Cristo, fazendo do Deus Sol a primeira divindade do império. Contudo, não oficialmente identificado como Mitra, o Sol de Aureliano tem muitas características próprias do mitraísmo, incluindo a representação iconográfica do Deus com a juventude e sem barba, o culto ao Sol Invicto, e continua a ser a base do paganismo oficial até o triunfo da cristandade e da sua conversão. Até o jovem imperador Constantino tinha um Sol Invicto com a sua cunhagem oficial. Então, Constantino adorava o Sol Invicto, e num próximo vídeo eu vou falar quem é o Deus Mitra, que na verdade o mitraísmo e o Sol Invicto é a própria figura de Jesus Cristo dentro das igrejas evangélicas e igreja católica. Se assuste, pode se assustar. O Sol Invicto, o Deus Sol Invicto, é Jesus Cristo que você está buscando na igreja evangélica, gente. Meu Pai do céu, como nós fomos enganados. Eu fui pastor durante quase 400 anos, quase 12 anos. Como eu era cego. E agora, através da história, eu estou entendendo toda a história da religião. A religião que criou todos os outros tipos de religião. Até as crenças afro que foram vindas para cá, as mesmas invocações que há na crença afro, há dentro das igrejas evangélicas. É a mesma, não muda nada. É o mesmo estilo, é a mesma devoção. E todos estão enganados. Todos vocês estão enganados. Porque esse camarada, esse Flávio Augusto Constantino, ele criou o Espírito Santo. Pena que eu não posso falar muita coisa, porque muita gente tem muita pressa, né, quando vê o vídeo, mas se você tem algum amigo evangélico, se você é católico, se você tem interesse em conhecer a verdade sobre as religiões, nós estamos aqui para mostrar para vocês. O nome do Salvador não é Jesus. Nós temos bases, nós temos livros que falam, que dos próprios hebreus, que falam que o nome do Messias se chamou e se chama Yahushua, Emanuel Yahushua, e não Jesus Cristo. Cristo, sobrenome grego, e vem tudo dessa corja, desse grupo, desse complô contra a verdade para dominar o mundo, pessoal. Essa é a verdade, para conquistar território, né? Inclusive, quando eles vieram para cá para o Brasil, eles vieram já com esse intuito de fazer com que o povo daqui fosse cego, e o povo está cego até hoje, e o povo está se embrenhando, inclusive eu já fui também para dentro desses templos, mostrando que você tem que buscar o Espírito Santo, e falando dos frutos do Espírito Santo, quando na verdade os frutos do Espírito Santo, gente,
Os frutos do Espírito Santo são atitudes que o ser humano tem que tomar. Ele precisa de força, ele precisa ser instruído para ele mudar o rumo dele. Denilson, mas existe o espírito de Yahweh? Existe. E o espírito de Yahweh é o presente. O espírito do Criador, o espírito que o Pai deixou é o presente. É aquilo que você vive no aqui, no agora. E ele te dá inteligência, ele te dá conhecimento. Ele veio para te dar conhecimento. Conhecimento de quem? Da palavra. Quem é a palavra? Quem é a palavra, gente? Denilson, quem é a palavra? Eu vou te mostrar quem é a palavra. Quem é a palavra? A palavra do Pai, a palavra que foi... A palavra do Pai que foi deixada para nós, a palavra é essa aqui, ó, pessoal, que eu vou mostrar para você. Só mais um pouquinho, nós já vamos encerrar nosso vídeo. A palavra é essa aqui, ó. A palavra, deixa eu ver aqui, rapidinho, deixa eu sair aqui da frente, Denilson. Vamos ver aqui. A palavra, deixa eu ver aqui a palavra, o nome da palavra, o Espírito Santo. Vamos ver aqui, vamos para cá. Você está no canal DRM, o canal dos livros apócrifos. O nome da palavra é Yahushua. Você, evangélico, se você está chamando por Jesus, se você está buscando o Espírito Santo, os senhores estão enganados. O nome do Messias, ou do Mashiach, ou Mashiach, Yahushua. E o nome de todos os discípulos foram mudados. O nome de João Batista, que a Igreja Católica mudou, né? João, Maria, parece até que a Bíblia é brasileira, né? O nome de João é Yohanan, Yahu-Ohanan. E o nome do nosso Salvador chama-se Yahushua. E ele nasceu num país pequeno, um país muito grande, na verdade, chamado Yahushurum, que tinha sua capital chamada Yahushalaim. Eles tiveram que esconder esse nome. Eles tiveram que esconder e omitir esse nome para que você adorasse Jesus Mitra, para que você adorasse o Deus invicto, o Deus Sol. Vocês estão adorando o Deus Sol. E o Deus Sol está fazendo milagre dentro dessas abadias. Que o Deus Sol faz milagre. Mas o verdadeiro, o único, aquele em que você deve procurar se chama Yahushua. E tem tudo a ver com a religião e a política, tá, gente? Porque Yahushua deveria ser ungido rei e rei de Yahushurum, ou Israel, como você queira. Mas eles mudaram, trocaram o nome, esconderam a história, colocaram o mitraísmo dentro da história, colocaram o Divino Espírito Santo para vocês acreditar. As palavras do Espírito Santo foram introduzidas na sua mente. E paz, meus senhores, os senhores até hoje acreditam no Espírito Santo. Ah, mas Denilson, mas a teologia nos ensina diferente. Realmente a teologia vai te ensinar diferente. Porque tel é grego. Tel não é hebraico. Teologia não é hebraico, é grego. É da Grécia. É Grécia e Roma. A coisa foi muito séria. E tem muito mais coisas que eu deveria falar. Mas eu só vou ficar por aqui. Não esqueça, hein? Eu ainda vou falar sobre o mitraísmo, porque o mitraísmo era adorado dentro do militarismo dos romanos, soldados romanos. Eu vou explicar para você direitinho essa ideia de mitraísmo que foi levada aqui para as igrejas evangélicas para adorar a um Jesus, Deus Sol, Deus invicto. Que vocês sejam abençoados por Yahweh e por Yahushua, que a verdade aconteça no coração de vocês, tá bom, gente? A verdade tem que acontecer, mas a verdade vai aparecer, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Espero eu que você comece a pesquisar agora. Se você quiser fazer parte, né, do nosso grupo, se você quiser os livros para você ler, se você tem vontade, ânimo de conhecer a verdade, nós temos esses livros disponibilizados no grupo DRM, é 0800, eu não cobro nada, tá, pessoal? Para pregar a verdade para todos vocês. Forte abraço! Fiquem na paz de Yahushua e tenha um excelente dia. Tchau, pessoal. Tchau.